gente, tudo bem? Hoje eu trouxe para vocês Poirot e o Mistério da Arca Espanhola. Este livro ele foi publicado nos Estados Unidos no ano de 1997 e ao mesmo tempo no Reino Unido foi publicado Enquanto Houver Luz. Os dois são quase irmãos gêmeos. Aqui a gente vai ver alguns contos que também se repetem aqui. Então vem comigo que a gente vai começar a relembrar cada conto e vamos ver em que ano eles foram publicados originalmente. O Conto Limite, ele foi publicado em 1927 e ele vai trazer a personagem Claire. Ela é uma mulher bonita, esbelta, magra, de 32 anos de idade e ela sempre foi apaixonada pelo Gerald, mas o Gerald não a pede em casamento. Ele casa com a Vivian. E a Vivian trai o marido com um outro homem que não tinha recursos financeiros e acaba casando com uma mulher mais velha que vai sustentá-lo. Então tem toda essa questão do triângulo amoroso. A Claire é apaixonadíssima pelo Gerald e quando ela descobre que a Vivian tem um amante, ela pensa em contar tudo para o seu amigo, com a intenção de que ele se separe da Vivian e que os dois possam de fato ficar juntos. Mas a sua consciência não permite. Então ela fica dividida entre contar para o amigo o que ela sabe, né, que a esposa tem um amante, e ao mesmo tempo com a consciência pesada de dizer, será que eu não estou fazendo isso só porque eu quero que ele venha ficar comigo? Será que eu devo meter a minha colher numa relação ali que eu não tenho nada a ver? Bom, vão passando os dias e ela acaba descobrindo que ela tem o poder de chantagear e ameaçar a Vivian. E aí ela vai pressionando essa moça para que ela se separe do Gerald para deixar o caminho livre para ela, né? E acontece que a Vivian resolve se matar. Ela se joga do penhasco, né? E aí a Claire entra num surto, tem um colapso nervoso, ela acredita que ela foi o motivo, a responsável pela morte da Vivian, apesar de não a ter empurrado do precipício, ela que levou a moça a cometer o suicídio. A Claire fica desequilibrada mentalmente e a história termina assim, ela não fica com Gerald e ela fica então numa instituição, num sanatório, tratando das suas faculdades mentais. O segundo conto chama-se A Atriz e foi publicado originalmente em 1923. E esse conto é muito espertinho porque vai falar de uma mulher que ela tem um passado obscuro, né? Aconteceram algumas coisas com ela lá na adolescência, na mocidade. Agora ela constituiu uma nova vida, tem um novo nome e ela faz um enorme sucesso. Mas alguém do passado, um homem, a reconhece. E ele vê ali uma oportunidade de ganhar dinheiro. Então ele manda um bilhete dizendo que gostaria de encontrá-la, pois ele tem uma pessoa em comum que ele quer falar sobre. E escreve o nome dela, o nome lá antigo, o nome original da época da mocidade. A atriz já percebe que vai ser chantageada, então ela arma um plano. Ela organiza, combina com uma amiga dela, que também é aspirante à atriz, e diz para ela o seguinte, que se ela passar no teste, ela vai ocupar a vaga dela numa peça que está sendo encenada ali no teatro. Essa amiga topa, só que a atriz ela vai lá, ela vai dopar a amiga, ela vai colocar um torniquete no braço para parecer que a amiga está morta. Ela vai armar toda uma cena para encurralar esse homem chantagista e para que ele seja o principal suspeito da morte daquela mulher, que na verdade não está morta, ela está dopada e com um torniquete no braço, o que a deixa sem pulsação. Com isso, o chantagista pega o primeiro navio e parte dali rapidinho. Ele prefere não ser preso, né, pelo um crime que ele não cometeu, mas que provavelmente ele vai ser responsabilizado. Então ele não consegue fazer a chantagem, vai embora e a atriz acaba solucionando o seu problema. O conto A Atriz aparece em 6 publicações de Agatha Christie, nos anos 1923, 1931, 1990, 2 em 1997, porque um era nos Estados Unidos e o outro era no Reino Unido, e uma outra publicação em 2008.
Enquanto a Noite Durar é um conto que foi publicado em 1924 e vai trazer ali uma jovem que cresceu junto com um rapaz. Eles sempre foram apaixonados um pelo outro, mas o rapaz vai para a guerra e na guerra ele é dado como morto. Ela fica muito triste, ela fica assim desiludida, o rapaz some, não tem mais notícias dele e ela acaba se casando algum tempo depois com outro homem mais velho, que a enche de mimos, que dá joias, que dá roupas luxuosas, que a leva para passear. Ela segue a vida com aquele homem mais velho, que ela não ama tanto, mas que provê várias coisas de quem ela gosta. Ela gosta do luxo, ela gosta do dinheiro. Só que nisso, o seu primeiro esposo retorna. O que tinha sido dado como morto não está morto. Ele tinha perdido a memória, ele vai realmente para a guerra, ele é atingido, fica doente, é cuidado por outras pessoas e ele retorna. E quando os dois se encontram, ele diz que a perdoa, que ela não tinha como saber que ele estava vivo, né? E que agora eles têm que ver um jeito de contar para o segundo esposo o que foi que aconteceu, anular o casamento e os dois voltarem a ficar juntos. Mas nisso ela fica em choque, ela fica preocupada, apesar de amar muito o primeiro marido, ela se lembra da vida miserável que ela tinha antes. E aí ela começa a se dar conta das coisas que ela vai perder, as coisas financeiras que ela vai perder. E o primeiro marido percebe que ela teve uma mudança de comportamento. E aí ele suspeita que ela está grávida. E ela se agarra nessa ideia e confirma uma gravidez que não existe. E aí o primeiro marido, então, para deixá-la livre, né, para que não interrompa o segundo casamento, que não dê problema para a vida dela, ele vai lá e se mata. E o conto termina com a seguinte frase, ela dizendo, né, enquanto a noite durar, eu me lembrarei de você, e na escuridão jamais poderei esquecer. Seus olhos se apertaram enquanto acompanhavam os ascendentes espirais de fumaça. E em voz baixa, num tom monótono, ela repetia, em toda parte, em toda parte. Ou seja, ela perde o amor da sua vida em troca, das questões financeiras. E será que isso valeu a pena? Agatha gostou tanto desse enredo que ela acaba reutilizando o mesmo conto dentro deste livro aqui. Entre Dois Amores eu já contei para vocês, vou deixar o link aqui embaixo também nos cards. Foi publicado em 1930 com o pseudônimo de Mary Westmacott e vai contar exatamente a história de um homem que cresceu ali apaixonado por uma moça, acaba se envolvendo e casando com outra, e aí depois lá pelas tantas ele se torna músico, ele tem que escolher salvar entre uma e outra, e tudo isso vai acontecer nesta publicação aqui, que já tá aqui no canal. Esse conto foi escrito por Agatha na sua adolescência. Se chamava Conto A Casa da Beleza, que foi depois readaptado, reorganizado numa próxima produção, quando ela já estava mais velha. A Casa dos Sonhos é de 1926 e é um conto um pouco macabro, né? Conta a história de um rapaz, ele tá lá se dedicando ao trabalho, até que a filha do chefe dele, a filha do patrão, se apaixona por ele e pede para o pai para convidá-lo para jantar, para ir na casa, porque ela quer conhecê-lo um pouco mais e também poder namorar. O pai faz as vontades da filha, mas o rapaz não está nem um pouco interessado naquela moça. Quando ele chega na casa do patrão, ele acaba conhecendo a amiga da moça. E ele se encanta por essa amiga. Só que essa amiga não quer se envolver, nem quer casar com ninguém, porque ela tem histórico de loucura na família. E ele sonha, o rapaz sonha toda noite com uma casa linda, que ele quer entrar nessa casa. Só que nessa casa mora um monstro, e toda vez que ele espia pela janela ou pela fresta da porta, ele vê um monstro horroroso, que não deixa de ser a loucura. E em determinado momento, quando ele vê que ele não quer casar com a filha do patrão, ele acaba indo viajar, ele vai embora do país. Ele pega uma febre muito alta, ele tá delirando e o médico tá lá tentando salvá-lo, socorrê-lo. E ele começa a ter o sonho da casa. No seu delírio,
ele volta a sonhar com a casa e ele quer adentrar na casa. Ele sabe que naquela casa mora a loucura, o monstro que é representado pela amiga da filha do patrão. E aí ele acaba morrendo, ele acaba falecendo, porque ele vai em direção à casa, ao seu sonho, ele se deixa escorregar naquela loucura e ele não quer mais voltar a viver. Então é um conto bem estranho, meio macabro, que Agatha aqui vai trazer outros elementos bem diferentes daqueles que a gente já conhece investigativos de Hercule Poirot e Miss Marple. Agatha leu um livro que se chamava A Cidade das Belas Bobagens. Foi um livro que foi até adaptado para o cinema já em 2 versões, lá em 1909. E Agatha leu e achou aquele livro bem um romance sentimental, bem bobinho, o que acabou inspirando-a para que ela escrevesse o próximo conto, que é chamado Deus Solitário. Esse conto ele foi publicado em 1926 e ele vai trazer aqui um personagem que também é muito solitário e ele vai num museu observar uma estátua, a estátua lá de um deus que ninguém dá muito por ela. E ele vai várias vezes naquele museu. E uma moça também vai lá para observar essa estátua. Na verdade, essa moça, ela observava o rapaz. E aí, como ela vê que o rapaz tem interesse pela estátua, ela começa a observar também. E ela faz de uma forma que eles acabem se encontrando, ou na saída de um e na chegada de outro. Aí, no início, o personagem principal, ele começa a ficar meio enciumado, porque ele achava que o Deus solitário era dele, que só ele admirava o Deus solitário. Aí ele percebe que aquela moça tem algo em comum. E aí eles começam a trocar conversas, ele compra um lenço, deixa cair, pergunta se o lenço é dela, formas deles irem se encontrando e se conhecendo. A moça diz que ela é babá de uma família, né? Na verdade, ela é uma mulher muito rica. E ela se interessa por esse rapaz, mas ela não quer apresentar para ele toda a sua fortuna, que ele se interesse por ela por causa do dinheiro. Aí lá pelas tantas a mulher desaparece, o homem começa a procurar, ele vai no museu todo dia, ela não está lá, até que ele vai descobrir que ela é uma pessoa com muito dinheiro, é uma pessoa rica, e eles vão acabar se reencontrando, fazendo as pazes e ficando juntos. Em 1930, a Agatha é convidada, né, a inventar algumas pistas, fazer uma caça ao tesouro numa ação publicitária numa ilha. Eles queriam ali chamar a atenção dos turistas e Agatha escreve então esse conto chamado O Ouro de Manx em 5 dias, no dia 23, dia 24, dia 26, 27 e 28 de maio de 1930. Esse conto ele foi sendo publicado com pistas no jornal local. Então, os moradores da ilha não poderiam participar, somente turistas, e eles tinham que procurar as pistas que a Agatha tinha publicado nesse jornal e encontrar umas caixinhas de rapé. Quem conseguisse encontrar o maior número ia então ganhar o prêmio final. A história basicamente é um tio que morre, já estava doente, e ele deixa no seu testamento as pistas para 4 sobrinhos, 4 herdeiros, terem a chance de descobrir o segredo, né, e conseguir ficar com toda a sua fortuna. E ele prefere 2 sobrinhos, um casal, do que os outros 2 homens. Então ele dá uma vantagem para esse casal, para que eles comecem a investigação antes dos outros 2. E aí vai ter crime, vai ter mistério, vai ter briga entre esses familiares, até que no final o casal vai então descobrir, achar o tesouro e ficar juntos. O conto Dentro de uma Parede foi publicado em 1925 e é um conto bem denso, porque nós temos aqui a figura de um pintor. Ele quer ter liberdade, ele quer ter espaço para poder criar e pintar as suas mulheres, mas aí lhe falta dinheiro. Então nós teremos 2 mulheres na vida desse pintor. A primeira, que é a esposa dele e que tem filhas com ele e que gosta do dinheiro, só que ela não tem. Então ela acaba fazendo uma jogada com uma outra mulher que é apaixonada por esse pintor e que gosta das suas produções, das suas pinturas. Então ela está sempre dando dinheiro para a mulher dele, ela está sempre pagando
para que ele tenha essa expressão, para que ele tenha essa liberdade de criar. E aqui nós vamos ter então duas mulheres competindo pelo mesmo homem, até que a mulher que banca essa família acaba morrendo. E aí quando ela morre, acaba, né, cessa ali a fonte do dinheiro, esse homem percebe que a outra, que a mulher dele, que ele amava, também tinha feito toda uma jogada para poder ali sugar os recursos da Jenny, e ele se dá conta que ele está ficando cada vez mais preso naquela vida. Então ele deixa de ter os recursos financeiros, agora ele tem somente a esposa com a filha e todo aquele sentimentalismo, todas aquelas ações que acabam sufocando ele. Por isso ele termina o conto dizendo que ele vai sentindo as paredes crescerem em volta. Apesar dele amar a esposa, ele se sente preso naquele relacionamento e ele percebe que falta liberdade, falta espaço para ele criar. O Mistério da Arca Espanhola foi publicado em 3 episódios do dia 17 de setembro ao dia 1º de outubro de 1960. E esse conto que está aqui em Poirot e o Mistério da Arca Espanhola também aparece como o Mistério do Baú Espanhol no livro A Aventura do Pudim de Natal. Essa história é a segunda versão da original, que está aqui, ó, Enquanto Houver Luz. O conto que foi publicado na década de 60, de 1960, ele vai trazer a secretária de Hercule Poirot, a senhorita Limon. Já no conto original, que está publicado aqui na versão Enquanto Houver Luz, que se chama O Mistério do Baú de Bagdá, ele é narrado pelo Capitão Hastings e ele foi publicado originalmente em janeiro de 1932. Então, na publicação do Reino Unido, o conto é o original, que foi escrito em 1932. Já no Poirot e o Mistério da Arca Espanhola é a segunda versão, que não traz o Capitão Hastings, vai trazer a senhorita Limon, e foi reescrito em 1960. Mas o conto basicamente é o mesmo, tem uma festa e um homem, um dos convidados, está lá morto dentro daquela arca, dentro daquele baú. E aí começa a investigação, quem foi que matou e em qual oportunidade, em qual momento que mataram aquele homem. O marido estava suspeitando que a sua esposa tinha um caso com seu amigo. Então ele combina com um outro amigo que também era apaixonado por essa esposa, que ele investigasse. Ele finge que ele vai fazer uma viagem para a Escócia, ele vai até a casa, se esconde dentro da arca. Então, enquanto o marido queria descobrir se a esposa estava traindo, arma um plano junto com o seu amigo, que também era apaixonado pela esposa desse. E esse aqui aproveita a oportunidade de matar o marido para poder se livrar dele. E ainda por cima de colocar a culpa no amante. Então a gente vai ver ali uma enroscada, um triângulo de 3 homens, todos eles apaixonados pela mesma mulher. O próximo conto vai trazer o personagem, o misterioso Sr. Queen. Ele é um homem bem misterioso que ele sempre aparece junto com o personagem, o Sr. Satterway. O Sr. Satterway é um velho que gosta de observar as pessoas e as coisas ao seu redor. E ele encontra o Sr. Queen e o Sr. Queen já dá a pista para ele, daltonismo. Então o Sr. Satterway já sabe que alguma coisa vai acontecer e que está relacionada com o daltonismo. A gente vai ter então uma família, essa família tem ali 2 jovens, 2 crianças que são irmãos, quando na verdade um que é daltônico é o filho legítimo, é o filho verdadeiro, mas a mulher, querendo prover e pegar o dinheiro do avô, ela faz uma troca. Ela inverte as crianças dizendo que o filho dela é que na verdade é o herdeiro, quando não é. E aí quando ela vê que as coisas estão apertando, ela resolve matar o Timothy, que seria o filho legítimo, o herdeiro por natureza daquele velho. Então ela coloca
um veneno dentro da xícara do rapaz, porque sabe que o rapaz é daltônico. Ele confunde as cores azul e vermelha. E aí então o Sr. Satterwhite já está ali ligado que alguma coisa pode acontecer, porque o misterioso Sr. Queen já avisou. Ele vai conseguir evitar que esse jovem rapaz, que é o herdeiro, acabe sendo sacrificado pela madrasta. Com isso, nós terminamos mais um livro de Agatha Christie. Apesar dele trazer aqui no seu título Poirot e o Mistério da Arca Espanhola e outras histórias, só temos uma história de Hercule Poirot, né? O que a gente morre de pena, porque eu gostaria que estivesse muito mais. Adoro o personagem e acho que ele faz muita falta. Prefiro 1000 vezes as histórias investigativas e policiais de Poirot do que essas que têm elementos e questões sobrenaturais. E você? O que você acha? De qual desses contos aqui que eu contei que você gostou mais e demonstrou interesse? Nós vamos dar uma pausa agora um pouquinho no Hercule Poirot e a nossa próxima história será sobre o misterioso Sr. Queen, que é exatamente esse homem estranho aí, mirabolante, que sempre chega e se aproxima aí do Sr. Satterwhite para tentar resolver ou evitar algum problema. Então, se você se interessou, quer saber um pouquinho mais sobre o mundo de Agatha Christie, se inscreva no canal e não perca a próxima história. Eu vou me despedindo por aqui, desejo para vocês um abençoado domingo, uma ótima semana e a gente se vê no próximo post. Um beijo grande, fiquem com Deus e até lá. Tchau, tchau.